Vamos abrir a palavra de Deus em profeta Daniel, capítulo 3. Leremos todo o capítulo. Vamos ler todo o capítulo. Livrando os companheiros de Daniel da fornalha, é o tema que propôs na Bíblia de Genebra. Eu coloquei um tema nessa meditação que é: a fornalha foi necessária. Eu vou falar um pouco na pregação sobre o sofrimento. Sofrimento nessa vida também é necessário, é um dos instrumentos de Deus. E aqui, na vida dos amigos de Daniel, também foi necessário eles passarem pela fornalha. Deus permitiu, mas Deus esteve com eles, o nome de Deus foi glorificado, aqueles jovens foram edificados. Eu peço que mesmo na leitura os irmãos possam observar duas coisas, são as duas que eu estarei destacando. Primeiramente, como é importante a gente ter companheiros nessa jornada terrena, na oração, no sofrimento, na doutrina. Eles eram companheiros de Daniel. Em segundo lugar, olhemos para a fidelidade desses jovens, como eles foram fiéis a Deus em todo o tempo, até mesmo na entrada da fornalha, aquecida 7 vezes, eles honraram mais a Deus do que a si mesmo, do que o rei. Então vamos ler, são vários capítulos, vários versículos, leiamos com atenção nesses pontos. A fornalha foi necessária. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, o pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorá-la será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado
na fornalha de fogo ardente. A uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Até aí.
Hoje o culto é dirigido pelos jovens da UPA da igreja, mas essa palavra não é só para jovens, se bem que aqui eram jovens amigos de Daniel, que estavam ali na Babilônia, no cativeiro, e eles foram fiéis a Deus no meio do cativeiro. Eu confesso que o meu desejo como pastor e como pai também é que cada um dos jovens da igreja, cada um dos membros da igreja, ou até mesmo cada um dos meus filhos, fossem como esses jovens, que estejam onde estivessem, tivessem essa convicção de fé, de enfrentar, até mesmo o rei Nabucodonosor, o maior império da época, eles ali tinham convicção, eles conheciam a Deus, eles não negaram a Deus. Por quê? Porque eles conheciam a Deus. Imagine você ser levado da sua terra por um rei, por um exército, Jerusalém sitiada, levaram os judeus para a Babilônia. Que tragédia, que dificuldade, mas muitos deles ali eram fiéis a Deus. Muitos eram infiéis. Para a gente ver o tamanho da infidelidade que levou eles ao cativeiro, tem um dos versículos em Jeremias que mostra que aquele povo estava tão obstinado que eles eram incircuncisos de ouvido. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Abertamente eles diziam: nós não queremos a palavra de Deus. Por isso Deus os levou. No meio havia homens fiéis, como Daniel, como esses jovens e outros. E eu quero, eu espero como pastor, que todos nós, não só os jovens, tivéssemos essa fé, essa convicção, essa vivência com Deus. Só quem conhece a Deus é que é fiel no cativeiro. Só quem conhece a Deus é que continua a orar, como Daniel orava. Só quem conhece a Deus é fiel, mesmo nos sofrimentos da vida. A gente vê essa mesma lição com José, que era outro jovem que nós temos a história dele no livro de Gênesis. Ele passou por tanto sofrimento, tantas lutas, muito jovem, foi vendido por seus irmãos, chega numa terra totalmente desconhecida. Mas José tem a mesma postura de que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. A mesma coisa, ele sabia se comportar, ele sabia sofrer, ele sabia que Deus estava no controle. Ele olhava sempre para Deus, e a Bíblia diz: Deus era com José. Aqui também, Deus era com esses três jovens. Outro caso que a gente vê na Bíblia é aquela jovem que foi levada cativa também, lá para as terras de Naamã. Eu fico me perguntando se isso acontecesse comigo. Quando eu era jovem, ou até mesmo agora, se eu fosse levado para uma terra longe de tudo, longe de todos, será que eu continuaria sendo fiel? Será que eu continuaria a orar? Será que eu continuaria a ser fiel mesmo no sofrimento? Especialmente os jovens, eu pensei muito nessa palavra por causa dos jovens aqui. Os jovens precisam aprender a ter suas experiências com Deus. Não é só porque vem para a igreja, porque o pai traz, a mãe traz. Não, mas é conhecer a Deus, amar. Mesmo que a Bíblia diz ainda que meu pai ou minha mãe me abandone, o Senhor não me abandonará. Então, cada um de vocês deve ter essa convicção. Deus, aconteça o que acontecer na nossa vida, Deus estará conosco, mesmo num cativeiro, mesmo na Babilônia, mesmo num rei tão terrível, tão tirano, tão bravo, irado. E aqueles jovens, quanto a isso, nós não temos que te responder. Olha a convicção deles. Fica sabendo, ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não, ó rei, nós não nos dobraremos. Quando a música tocar, os instrumentos, toda sorte de música, eles disseram: não. Como a gente precisa de crentes assim. Ou melhor, a gente precisa não, como a gente deseja que os crentes sejam assim. Eu vi nesses dias falar um pouco sobre
essa tríade aqui que eu vou falar, que é sobre o conhecimento, a oração e o sofrimento. Vários servos de Deus acreditam nisso, que essas três áreas são indispensáveis na vida de um crente, em qualquer idade. É indispensável a um crente ter doutrina. Por quê? Porque através de doutrina a gente conhece a Deus. Esses jovens tinham conhecimento de Deus. Por isso que eles responderam assim, por isso que eles viveram, mesmo longe da terra deles, eles permaneceram crescendo. E nós devemos conhecer o nosso Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente o glorifica em qualquer lugar que Deus nos permitir viver. Então nós devemos desejar, Senhor, até orar, Senhor, eu quero te conhecer. É a razão da minha existência, eu vivo para isso. Eu não quero passar por essa terra e não conhecer o Criador. É urgência, é oração, é o desejo. Senhor, eu quero te conhecer. É o conhecimento de Deus falado por Oséias. Segundo lugar, a oração também. A segunda grande necessidade do ser humano é na oração que a gente se quebranta, que a gente desfruta, que o Espírito é derramado na nossa vida. A oração é um prazer, mas vale um dia nos átrios do Senhor do que em qualquer outra parte, 1000. Então, são jovens, são crentes que entendem o que é oração, que desfrutam, que amam a oração. Não só quando vêm para a igreja, mas já se acordam pensando, vão dormir pensando. Como é bom viver uma vida de oração, viver uma vida de conhecimento de Deus, seja no cativeiro, seja na Babilônia, seja no Egito, seja nas circunstâncias, cada um tem suas circunstâncias de vida. Como é bom já acordar pensando, glorificando, conhecendo, orando. Como é bom o último pensamento da noite, ali no travesseiro, a gente meditar. Oração também é meditação. Viver o dia inteiro nesse espírito de oração, lembrando a doutrina e também o sofrimento. Essas três, doutrina, conhecimento, oração e sofrimento. É algo presente na vida desses jovens no cativeiro, é algo presente na vida de José do Egito. E é algo que a gente não pode fugir. Feliz é o crente que entende que Deus usa o sofrimento. Às vezes a gente quer tirar o sofrimento da nossa vida. No entanto, quantas lições Deus nos ensina por meio do sofrimento. Como a gente ora na hora do sofrimento. E como a gente conhece o Senhor. Está uma coisa ligada à outra. E no sofrimento, o caráter de Deus está sendo formado em nós. Ou melhor, o caráter de Cristo está sendo formado em nós. Essas duas questões que eu falei no início, eu quero destacar agora, que é a questão de companheiros. Esses jovens eram companheiros de Daniel, eles eram amigos, eles compartilhavam a mesma fé, o mesmo Deus, certamente eles se apoiavam uns aos outros, conversavam, e a gente precisa de companheiros de fé. Inclusive, a gente tem que ter cuidado com as nossas amizades. Inclusive, nós todos, não só os jovens. A gente precisa, não é se afastar dos nossos amigos, mas é ter muito cuidado, estar atento. Onde a gente está, a gente ali não compactuar com o pecado, com as coisas erradas, porque a Bíblia de fato ensina que isso influencia a gente, se a gente não tiver cuidado. Às vezes a gente pensa que não, mas o pecado é tão sutil, quando vê a gente está fazendo a mesma coisa, quando vê a gente está rindo, quando vê daqui a pouco a gente está pecando. A gente precisa de companheiros santos, companheiros como esses jovens aqui, que unidos disseram não a Nabucodonosor, que unidos foram ali à beira da fornalha, mas estavam unidos num só propósito.
não é se afastar dos nossos amigos. Pelo contrário, nós devemos ter amigos, não só os da igreja. A Bíblia diz que se fosse para viver só com amigos da igreja, se fosse para conviver só com os irmãos, só com crente, o Senhor nos levaria logo, porque aqui nesse mundo a gente trabalha, o tempo todo a gente tem que conviver com ímpios, com pessoas incrédulas, com pessoas difíceis, aqui representadas por Nabucodonosor, pessoas orgulhosas, Nabucodonosor era tão orgulhoso, né, que o domínio dele era para as nações, não era só para a Babilônia, ele queria conquistar as nações com o poder dele. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E precisamos de companheiros fiéis. Não é que, como já disse, não é que a gente vai deixar os amigos. Não, a gente precisa ser amigo das pessoas da nossa rua, nossos vizinhos, nossos parentes incrédulos, nossos parentes difíceis. É muito fácil a gente dizer, fulano é tão ruim, não quero nem saber, não vou mais na casa dele. Isso aí os incrédulos fazem isso também. Difícil é, apesar da dificuldade da pessoa, você tentar fazer pontes, você orar por aquelas pessoas, você investir, não fazer o pecado com eles, mas ali estar acreditando que Deus pode salvar aquela vida. Isso é que é difícil. Estar junto, sem se contaminar. Seja no trabalho, seja na escola, na universidade. Podemos ser amigos, mas com essa postura correta, como esses jovens aqui tiveram na Babilônia. E em segundo lugar, essa questão de ser fiel a Deus em contextos difíceis. Que contexto difícil eles estavam, né? A fornalha foi aquecida 7 vezes, diz aí o verso 20. A ordem de Nabucodonosor, ele era muito autoritário, né? Ele deu uma ordem que se dobrassem, que não desobedecessem. Se desobedecessem, seriam lançados imediatamente. Então é essa tirania ali, querendo oprimir aqueles jovens, e eles sabiam com fidelidade enfrentar aquilo. Se fosse talvez alguns de nós, a gente ia chorar, a gente ia se desesperar. Não, eles souberam responder com fidelidade, sem desespero. Inclusive a Bíblia diz que nós devemos estar prontos para responder a razão da nossa fé. Aí às vezes a gente não está, às vezes a gente se desespera, a gente né, fulano é isso, aquilo. Não, fulano é fulano mesmo, é orgulhoso, é pecador. A questão é a nossa reação diante dele. Responder com fidelidade, responder com oração, saber responder com paciência, com fidelidade a Deus. Foram lançados, atados, diz o verso 21, com seus mantos, túnicas, chapéus, roupas. E na sequência diz que o fogo não tocou neles, nem cheiro ficou. O fogo não teve poder contra eles. Isso é algo sobrenatural. É algo que foi, de fato, uma intervenção. O fogo, que tanta gente teme, era algo tão quente que as pessoas que foram jogá-los morreram ali, queimadas. E eles o fogo não teve poder sobre eles. Quando Nabucodonosor vê, ele fica admirado, ele se levanta e nós lançamos 3, estou vendo 4 ali. Deus mandou o anjo do Senhor, algumas pessoas acreditam que era o próprio Cristo. Em todo caso, era um livramento de Deus, ali Deus mandou o seu anjo, ou Jesus Cristo já estava ali com ele, e fez mudar o coração daquele homem, ele mudou as leis, ele o chama para fora, vem cá, sai daí, e eles saíram intactos. É algo sobrenatural, mas que de forma diferente isso acontece todo dia na nossa vida.
E o último versículo diz que Deus os abençoou ali, Deus os fez prosperar no meio do caos. Isso acontece hoje, a gente não tem que enfrentar fogo, a gente não tem que enfrentar coisas tão sérias, mas todo dia a gente tem que enfrentar. Todo dia a gente tem que influenciar nossos amigos. Todo dia a gente tem que amar o inimigo, orar pelo inimigo. Todo dia a gente tem que ser fiel a Deus. A gente nunca, eu acho que nenhum de nós teve que enfrentar fogo mesmo. Mas a gente enfrenta o fogo da provocação, o fogo da inveja, o fogo da mentira, o fogo do materialismo, do ateísmo, a gente enfrenta todos os dias. Todo dia a gente tem que enfrentar. Vamos encerrar a transmissão com uma breve oração e a bênção apostólica, e depois eu convido os irmãos que estão aqui presentes para a gente se juntar e orarmos uns pelos outros, aqueles que puderem permanecer na igreja. Façamos a oração final. Senhor Deus, é possível nós vivermos nesse mundo, esse mundo que é a grande Babilônia, que representa toda a rebeldia contra Deus. Nós temos que enfrentar de forma diferente, mas na nossa geração há outros ídolos, há outros deuses, há outras idolatrias, mas o chamado é o mesmo. Temos que estar juntos, unidos, não nos contaminar com o pecado e enfrentarmos o nome do Senhor, enfrentarmos com sabedoria, sem desespero, mas com fidelidade, oração e doutrina. Dá-nos essa convicção, aconteça o que acontecer, Deus é nossa prioridade, assim como fostes para Daniel e seus amigos. Abençoa-nos com entendimento, abençoa-nos com comunhão com Deus. Nós queremos ter comunhão, nós queremos te conhecer, é o nosso maior desejo nessa vida. O que adianta viver e não conhecer, e não ser fiel ao Deus Todo-Poderoso, o único. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.